E aí, galerinha do Instagram, boa tarde, povo de Deus. Estamos aqui às ordens para a nossa terceira e última live da série Igreja Católica. Estou muito feliz, assim, sabe? Missão cumprida. Se bem que ainda não terminou. Amanhã ainda tem conteúdo. Amanhã, para quem está chegando aí, eu já quero dizer que amanhã eu vou estar presenteando vocês com dois conteúdos, tá bom? Olha, fica ligado no que eu vou dizer aqui para você. Amanhã eu vou estar presenteando vocês com dois conteúdos. Eu vou deixar para vocês uma poesia que eu fiz sobre a Igreja Católica. E não fiz hoje não, já fiz faz dias. Acho que já tem um ano que eu fiz essa poesia de minha autoria, muito bonitas, falando sobre a igreja. E vou deixar um texto do nosso amigo e irmão missionário Charles Vieira, um texto falando sobre a igreja primitiva e a igreja atual, um texto muito dinâmico, bem pequeno, só para a gente ver qual o nosso contexto enquanto igreja social dos nossos tempos, comparado à igreja dos primeiros cristãos. Então, dois textos muito bons, vou deixar para vocês amanhã. E hoje, quem ficar na live, no final eu vou fazer o sorteio de alguns brindes para vocês, tá bom? Quem ficar na live. Então fica aí conosco. Peço que vocês já possam ir compartilhando aí, tá bom? Vão compartilhando com os amigos, com os irmãos, chamando mais gente para participar, porque, como a Bíblia diz, o vinho melhor, ele vem por último. E hoje o nosso conteúdo tá top das galáxias e nós vamos aprender muita coisa aqui hoje junto sobre a nossa santa e amada Mãe Igreja, tá bom? Então hoje sorteio de brinde para quem estiver na live. O final do nosso conteúdo hoje também. Amanhã dois textos de presente para vocês. Tá aí Jéssica, Mariana, vão chamando aí mais gente, tá bom? Dois textos amanhã de presente para vocês sobre a Igreja Católica, texto pequeno, simples, agradável, gostoso, para vocês saberem ainda mais da beleza da nossa igreja, nós todos juntos. Então, sem mais delongas, já falamos na primeira live sobre o que é a igreja, quem fundou a igreja e por que fundou a igreja. Falamos na segunda live sobre a finalidade da igreja, qual o papel, a missão da igreja, e falamos também sobre a igreja dentro de um contexto bíblico, a igreja nas Sagradas Escrituras. Então hoje nós vamos falar, Gerberson, por que a gente diz que a igreja é una, santa, apostólica, católica e romana? Não é assim que a gente reza no credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu São Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à missão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vingar os vivos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, quando nós rezamos o credo, Niceno Constantinopolitano, acertei, nós dizemos que nós cremos nessa igreja que é santa, que é una, que é católica, apostólica, romana. Então, vou estar falando sobre esses 5 pontos da igreja, porque muitas pessoas batem em cima disso, né? A igreja é santa e pecadora. A igreja é santa. Mas a igreja romana não. Esse negócio de igreja romana, igreja de Roma, vou estar explicando a unidade da igreja e tudo mais. Então vamos lá. Para começar, para ficar mais bonito, como diz a música, creio na igreja una, nós vamos falar, depois santa, depois apostólica, católica e romana, tá bom? Rapidinho, de uma forma bem contextualizada para que vocês possam ter o entendimento. Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu papel para você não perder nada aqui com a gente. O que significa dizer que a igreja é una? A igreja é uma. Por quê, Gerberson? Porque Deus, mesmo sendo 3, ele é só um.
e esse mistério é grande e ninguém pode entender a unidade da Santíssima Trindade. Mesmo sendo três pessoas, ele forma um só Deus. Então, esse é o mistério da igreja. Mesmo nós sendo muitos, somos muitos espalhados pelo mundo inteiro, mas em Cristo, que é o cabeça da igreja no seu corpo, falando aqui desde o primeiro dia, a igreja é o corpo de Cristo. Então, Cristo é a cabeça. No corpo de Cristo, toda a igreja do mundo, ela é uma. A principal característica... A Mariana está perguntando se eu vou dar o box Santa Terezinha de brinde. Não. Esse aí já tem minha esposa na minha cola para ganhar isso daí. Eu vou dar para vocês o brinde lá da loja Kadosh, do nosso irmão Júnior Oliveira, tá bom? Nosso irmão Júnior Oliveira, loja Kadosh, quem vai nos presentear vocês que foram sorteados aqui e ficar no final da live, tá bom? A principal característica da igreja qual é? A unidade. Quando alguém lhe perguntar qual a principal característica da igreja, diga isso. A principal característica da igreja é a unidade. Jesus mesmo falou isso. Jesus disse assim, ó, no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21, Jesus disse que todos sejam um, ou seja, que a igreja seja uma, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Veja, a relação que o próprio Cristo faz entre a Santíssima Trindade e o corpo de Cristo, que é a igreja. Ó, que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um, e que estás em mim, e que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então a fé em Jesus Cristo, a fé na igreja, ela vem pela vivência da unidade. Por isso Jesus vai falar no Evangelho, um reino dividido é um reino destruído. O próprio Jesus vai falar isso. Então a unidade, ela é a principal característica da igreja católica. Quando nós vemos outras igrejas que vivem diferente de como nós vivemos, nós podemos dizer que a nossa principal característica como corpo de Cristo, como igreja católica, é a unidade. A igreja do Japão, a igreja da China, a igreja da Austrália, da Alemanha celebram a liturgia lá hoje, a mesma liturgia que nós celebramos aqui no sertão nordestino, nesse Maranhão de meu Deus. A mesma liturgia, a mesma tradição, o mesmo magistério, o mesmo regimento, a mesma ordem. Nós vivemos em unidade, comandados dentro de uma hierarquia que é bíblica. O próprio Jesus vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, Deus constituiu na igreja em primeiro lugar. Tá papá, vamos abrir, vamos ler, tá? Dentro do contexto bíblico, 1 Coríntios 12, 26. Vós sois o corpo de Cristo, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, primeiro, os apóstolos, em segundo, os profetas, terceiro lugar, os doutores, vem depois os dons de milagre, das curas, e por aí vai a hierarquia da igreja. Então, a igreja é uma só e caminha em unidade no mesmo sentido. Então, quando ontem, primeiro dia, segundo dia, nós fizemos a analogia do povo de Deus liberto do deserto, liberto do Egito, caminhando no deserto, esse povo de Deus que tinha aliança com Deus por meio da lei, gravada nas tábuas, no Sinai, esse povo de Deus caminhava junto, tinha um cabeça que era Moisés e caminhava num sentido único. Não tinha outras pessoas caminhando em outra direção com outras pessoas responsáveis por ela, não. Era um pastor, um povo caminhando em uma direção com um direcionamento. Então a doutrina é uma,
tradição é uma, o magistério é um e o caminho é um. E nós sejamos um, porque essa é a vontade de Cristo para a sua igreja. O Catecismo vai dizer assim, parágrafo 813, a igreja é una por sua alma. Então, primeiro eu disse, ela é una pela Santíssima Trindade, pelo próprio Deus. Agora o Catecismo vai dizer que ela é una pela sua própria alma. A alma da igreja é uma. O Espírito Santo que habita nos crentes, que plenifica e rege toda a igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo que ele é o princípio da unidade da igreja. Portanto, é da própria essência da igreja ser uma. Então veja, a alma da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que congrega todos os povos. Chamamento, congregação, assembleia, ou seja, eclésia, igreja. É o Espírito Santo que faz a igreja, que é a alma da igreja, que santifica a igreja e faz com que a igreja seja uma em Cristo. Então é isso, povo de Deus. Se você tiver alguma dúvida sobre a unidade da igreja, você coloca aí nos comentários, tá bom? Alguma dúvida sobre esse termo, a Santa Igreja Católica Una, você deixa nos comentários, porque eu vou pular para a Igreja Santa. Nós falamos sobre a Igreja Una, agora nós vamos falar sobre a Igreja Santa. Tiver algum comentário, deixa aí que a gente vai tirando as dúvidas. O tempo é curto e nós não podemos nos prolongar num termo, nós temos vários termos. Gerberson, eu não acredito que a igreja é santa. Ô meu irmão, a igreja é santa. Se Paulo nos diz, Paulo falou sobre a igreja 62 vezes na sua carta, o Novo Testamento falou 114 vezes, eu falei ontem. Se Paulo, todas as vezes que se referiu à igreja, disse que ela era santa, então, em primeiro lugar, eu não posso ir contra as sagradas escrituras. Paulo vai dizer no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 5, fazendo a comparação entre Cristo e a igreja, o marido e a mulher, Paulo vai dizer: maridos, entregai-vos pelas vossas esposas, assim como Cristo se entregou pela igreja, para santificá-la e fazê-la santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, diante de Deus. Vou ler para vocês aqui. Efésios 5, achei. Versículo 25, diz assim, ó: e vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por quê? Para quê? Versículo 26. A fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Continua versículo 27. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas a igreja santa e irrepreensível. Meu Deus. Gerberson, mas o povo de Deus é pecador, é? É, eu sei. Paulo vai dizer, escrevendo deixa eu ver aqui qual é a carta, aos Romanos, deixa eu abrir aqui. Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo vai falar sobre o pecado dos homens, dos filhos da igreja. Não é a carta aos Romanos, eu me confundi. Desculpa. Eu vou lembrar aqui. Eu não marquei. Poxa, acabei esquecendo. Mas eu vou lembrar qual é a carta que Paulo escreve no capítulo 1. Eu vou falar aqui, se alguém lembrar, alguém me diz aí nos comentários, tá bom? Eu não anotei, mas Paulo escrevendo uma carta, Paulo vai dizer assim no capítulo 1. Só se fala
que dentre vós há tantos pecadores que há até homens que se deitam com as suas próprias madrastas. Eu acho que é 2 Coríntios. Deixa eu procurar aqui. Eu acho que eu lembrei. Não, não é. Mas se alguém lembrar, alguém deixa nos comentários para mim, gente. Fico louco quando eu esqueço a passagem, eu não anoto. Paulo diz assim: só se fala nisso, que há entre vós... Não achei. Desculpa, pessoal. Não achei mesmo. Tudo bem. Mas Paulo vai dizer isso. Que só se fala sobre isso. Que dentre vós há tantos pecadores que há até quem se deite com a sua própria madrasta. Paulo vai falar exatamente sobre o pecado dos homens dentro da igreja. Por diversas vezes, nas cartas de Paulo, ele vai exortar, ensinar, admoestar, falando sobre o pecado que há dentro da igreja. Mas em nenhum momento, o apóstolo Neto, obrigado, meu irmão, pela presença, tá bom? Valeu, um abraço. Mas em nenhum momento Paulo vai dizer que a igreja ela é pecadora. Pelo contrário, por diversas vezes Paulo vai dizer que a igreja é santa. E a igreja é santa porque a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo ele não é pecador. Nós que fazemos parte desse corpo, nós somos pecadores. Lembra da passagem do livro de Isaías? Quando o profeta vai falar assim, por isso ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Foi chagado, foi humilhado, a ponto de ficar irreconhecível. Chagado, homem das dores. Não é assim que o livro do profeta Isaías vai falar? Que Cristo, falando sobre a figura de Cristo que havia de vir, Isaías vai apresentar o Cristo ferido, chagado e dizer que ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E é assim que nós vemos o Cristo. Obrigado, apóstolo. 1 Coríntios 4, não é isso? Vou procurar aqui, 1 Coríntios 4. E aí Isaías vai falar exatamente isso. Que ele mesmo sendo santo, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Depois eu vou procurar aqui direitinho. Então, Isaías, o Joaci chegou aí, meu irmão. Isaías vai mostrar esse Cristo, Coríntios 5, né, apóstolo? Tá aqui, tá marcadinho aqui, Eu marquei e esqueci, tá aqui. 1 Coríntios 5. Só se ouve falar de imoralidade entre vós, Paulo vai dizer. Imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os pagãos. Olha o tamanho do boró, né? Como diz aqui o Nordeste. Olha o tamanho do abacaxi dentro da igreja. É tanta imoralidade que não se encontra nem mesmo entre os pagãos. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai. Meu Deus. Dentro da igreja. Então vê que mesmo Paulo apresentando a igreja como santa, sem ruga, sem mácula, Paulo fala dos pecados que há nos filhos da igreja. Então, Isaías ele vai falar exatamente sobre isso. Cristo sendo santo, sendo Deus, ele é ferido, ele é machucado e ele carrega sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, Cristo tomou sobre si os nossos pecados. E quando nós enxergamos Cristo ferido na cruz, quando nós olhamos para a cruz e vemos Cristo ferido na cruz, Cristo está ali todo ferido, todo chagado pelos nossos pecados. Mas mesmo Cristo ferido e chagado pelos nossos pecados, o seu corpo não se torna pecador.
Cristo não é pecador. Por isso que mesmo a igreja sendo feita de homens pecadores, a igreja ela continua sendo santa, porque ela é o corpo de Cristo. Então aqui está o princípio da santidade da igreja. Quando nós entendemos que a igreja ela é esse corpo ao qual nós estamos inseridos. Por isso, meus irmãos, nós não devemos desanimar da igreja. Nós não podemos dizer, eu não vou mais para a igreja por causa do pecado do irmão, porque o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Não. Por acaso Paulo escreveu, olha, vamos sair aí da igreja de Corinto, porque aí está bagunçado. Aí tem tanto pecado que nem os pagãos não pecam aí, como o pessoal de Corinto. Não. Paulo admoesta, Paulo exorta, Paulo orienta, mas em nenhum momento instrui os cristãos a procurar uma outra igreja. Toda igreja, meus irmãos, é feita de pecadores, mas a igreja ela continua sendo santa. E quando nós entendemos esse princípio da santidade da igreja, aí nós nos agarramos com essa igreja que é o corpo de Cristo, tá bom? A igreja é una, a igreja é santa, a igreja ela é apostólica, porque a igreja ela é apostólica, Gerberson. Vamos lá, separei aqui para vocês. Vamos bem rápido, porque o nosso tempo ele é pouquíssimo. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos. 3 sentidos da igreja ser apostólica. Ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Vamos abrir aqui. Hoje eu separei muitas passagens bíblicas para a gente falar sobre toda essa questão. Efésios 2:20 vai dizer assim: portanto, Efésios 2:19, anota aí. Portanto, já não sois estrangeiros, mas sois concidadãos dos santos, ou seja, membros do mesmo corpo dos santos, o corpo de Cristo. Já falamos sobre isso, as 3 realidades da igreja no primeiro dia. E membros da família de Deus. Quem é a família de Deus, meus irmãos? É a igreja. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 20. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, a igreja católica é aquela igreja que Deus disse, Jesus disse, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, é sobre os apóstolos que a igreja de Cristo é fundada. Cristo é a pedra angular, a Bíblia vai dizer. Mas essa igreja cresce e é fundamentada em cima das pessoas dos apóstolos. Isso a Bíblia vai nos falar. Então, o fundamento da igreja, ela é constituída, a casa de Deus, a família de Deus, sobre o fundamento dos apóstolos. São testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardai constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representante de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, essa tradição, esse magistério, essa igreja, ela vem sendo conduzida apóstolo após apóstolo, sobre o fundamento desses apóstolos. Primeiro sobre a pessoa de Pedro, e assim sucessivamente até os dias de hoje na pessoa do Papa Francisco, na terra, o chefe da igreja, na terra. Então, a sucessão apostólica é característica fundamental da Igreja Católica. Ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito que nela habita o ensinamento, o depósito precioso, salutar as palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Vamos abrir a Bíblia aqui rapidinho.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Ainda falando sobre a sucessão apostólica. Atos 2, versículo 42. Vai dizer assim: Eles quem? A primeira comunidade de cristãos primitivos, a igreja primitiva. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Então a igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos, ela era conduzida pelo ensinamento dos apóstolos. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, tá aqui, versículo 13. Acompanha aí comigo. Paulo vai dizer assim, escrevendo a Timóteo: toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Jesus Cristo. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo pedindo a Timóteo que venha guardar no seu coração, pela graça do Espírito Santo, os seus ensinamentos. Então, essa tradição apostólica ela vem passando de geração em geração até os nossos dias. São 266 papas, se eu não me engano. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí nos comentários. Aí só tem fera. Alô, Delbrando. 266 papas dentro dessa sucessão apostólica. Você sabe o que significa a palavra papa? Coloca aí nos comentários para mim, tá? O que significa a palavra papa? Coloca aí nos comentários, quero ver. Vamos lá. Todo mundo falando aí, papa significa o quê? Vou falar para vocês ainda dentro dessa linha da sucessão apostólica. A igreja continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que sucedem na missão pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros, os padres, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja, o Papa. Alguém colocou aí o que significa Papa? Ninguém? Papa tem 4 letras, P-A-P-A, Papa. Na Itália chama papai ou pai de papa, mas o verdadeiro significado da palavra, ela é uma sigla. A palavra papa é uma sigla, que significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, tá bom? Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, o papa. E aí, desde esse príncipe dos apóstolos, nós temos essa sucessão apostólica que se dá no chefe da igreja, depois na hierarquia os bispos que comandam as igrejas particulares, que são as dioceses, e depois dos bispos que comandam as igrejas particulares, nós temos os padres, os leigos, os consagrados, os missionários, os pregadores, tá bom, pessoal? A igreja una, santa, apostólica e católica. Católica por ser universal, a universalidade dos povos, como se deu em Pentecoste, quando Pedro, todas as nações da terra reunidas em Jerusalém vão ouvir a pregação de Pedro, e o Espírito Santo vai se manifestar na igreja e manifestar a igreja no dia de Atos. Então essa universalidade, a igreja do universo todo, que engloba todos os povos, todos os países, todas as pessoas, essa igreja universal nós chamamos de católica. A palavra católica significa universal. A igreja universal, a igreja do mundo inteiro, a igreja católica. Quanto a isso nós não temos dúvida. Nós estudamos ontem o termo católica. Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro homem a falar sobre a igreja católica ainda no primeiro século, tá bom? Então, Constantino ele vai declarar a igreja católica, a religião cristã católica,
religião oficial de Roma, mas isso só no século IV, tá? Então, quando disserem que quem fundou a Igreja Católica foi Constantino, não. Constantino declarou a religião universal de Roma, a Igreja Católica, no século IV. No século I, Santo Inácio de Antioquia já escreveu falando sobre a Igreja Católica, a Igreja Universal de Cristo. É o primeiro relato que nós temos dessa palavra, Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia, bispo de Roma, o terceiro bispo de Roma, o primeiro foi Pedro, terceiro bispo de Roma, Inácio de Antioquia, perseguido pelo imperador, jogado aos leões no Coliseu, foi Marte, Santo Marte, celebrando a festa de Santo Inácio de Antioquia, domingo, dia 17 de outubro, na nossa Igreja Católica, lembrando a memória desse grande homem, grande doutor, grande padre da Igreja, tá bom? Então é isso, Igreja una, santa, católica, apostólica e dizemos romana. Por que Igreja romana, meu irmão? Esse termo, ele às vezes é até forte, alguém dizer, eu sou da Igreja Católica, Apostólica, Romana. E a gente fica assim, meu Deus, por que essa igreja é romana? Jesus instituiu a igreja em Jerusalém. Jesus morreu em Jerusalém. Mas por que vão dizer que a igreja é romana? Meus irmãos, Roma era o centro do império, de todo o império romano na terra. Roma era o centro. Era o lugar central do poder. Todo o poder político de Roma se concentrava ali, na cidade de Roma, na Itália, no país da Itália. Então, era o lugar onde se difundia todas as questões políticas, todas as questões sociais e todas as questões religiosas saíam dali de Roma para o mundo. Então, Roma era o império do mundo, naquela época era o império que dominava a maior parte do mundo. Então, a vontade dos apóstolos era chegar em Roma para difundir a igreja e o evangelho em todo o planeta, em toda a terra, para cumprir a ordem do próprio Jesus, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Tanto é que nas cartas de Paulo nós podemos observar que a maior vontade de Paulo era chegar em Roma. O maior projeto. Paulo viajava todos os cantos, mas o seu ideal sempre foi chegar em Roma. Ah, Gerberson, mas o Ato dos Apóstolos, ele se desenrola em Jerusalém. Sim, mas o Ato dos Apóstolos, ele termina em Roma. Se você fizer a leitura do texto sagrado, você vai perceber que o Ato dos Apóstolos, a igreja começa caminhando em Jerusalém no cenáculo e o Ato dos Apóstolos vai se encerrar aonde? Em Roma. Os apóstolos chegando em Roma. Então ali era o centro de tudo. Quando Pedro chega em Roma, tanto é, meus irmãos, tanto é que a primeira carta de Pedro, ele escreveu da onde, meus irmãos? De Roma. Se você quiser abrir aí, primeira carta de Pedro, eu vou abrir aqui para vocês. Capítulo 5. Aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho, o finalzinho da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. E na tradução nós vamos ver, dentro de um estudo bíblico, que a palavra Babilônia, a qual Pedro se referiu, é a palavra que ele fala da igreja de Roma. Então, quando Pedro, alguém colocou ali, estou amando a live, graças a Deus. Pessoal, vão comentando aí, pessoal, tá bom? Vão dando feedback, as dúvidas, vão colocando que a gente vai falando aqui. Quando Pedro vai escrever a sua carta, Pedro escreve da onde, meus irmãos? Pedro escreve de Roma. Uma das cartas mais bonitas do Novo Testamento é a carta aos Hebreus.
que muitos antigamente achavam que tinha sido uma carta escrita por Paulo. Hoje todos os teólogos, os estudiosos, os biblistas já dizem que não. Ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas quem é os hebreus? Quem são os hebreus? Os hebreus é o povo de Israel. Então quem escreveu aos hebreus, escreveu ao povo de Israel. Escreveu para a igreja em Israel. Quando lê carta aos hebreus, você pode ler carta a Israel. Uma das cartas mais bonitas do Novo Testamento, um verdadeiro itinerário de fé, trata de questões disciplinares, questões teológicas, questões da fé cristã. Uma carta que nos ensina muito. Quando o escritor vai finalizar a carta, ele diz assim, ó: os que estão na Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. Então a carta ao povo de Israel, a carta aos hebreus, foi escrita de Roma. Pedro morreu aonde, gente? Em Roma. Pedro comandava a igreja toda lá de Roma. Pedro não era bispo, não era o chefe da igreja de Jerusalém. O chefe da igreja de Jerusalém era Tiago, tá bom? Tiago era o chefe da igreja em Jerusalém. Então, Paulo, no final da sua peregrinação, de suas missões, Paulo vai chegar aonde, meus irmãos? Em Roma. O filme Paulo, Apóstolo de Cristo, e um filme novo que saiu, um filme muito bom. Você pode estar procurando na Netflix, tem Paulo, o Apóstolo de Cristo. Vai mostrar Paulo preso em Roma, assim como nós lemos nas Sagradas Escrituras, um filme muito bom. E Lucas visitando Paulo na prisão e escrevendo as cartas ditadas por Paulo às comunidades cristãs. Então Paulo vai ser morto em Roma, Pedro vai ser morto em Roma, os grandes mártires da igreja vão ser martirizados em Roma. Roma, o centro do Império Romano, vai ser agora o lugar onde a Igreja Católica vai se difundir para o mundo inteiro. Nós podemos ver isso futuramente, quando nós fizermos aí uma semana falando sobre história da igreja. Nós podemos ver essa difusão da Igreja Católica para o mundo a partir de Roma. A Igreja Católica, ela se difunde para o mundo a partir de Roma. Por isso que o Papa mora em Roma, porque Pedro foi lá que Pedro encerrou a sua carreira, a sua missão, lá que o nosso primeiro Papa finalizou a sua missão diante da igreja, e é lá que todos os papas residem um após outro, tá bom? Então, no século IV, eu já falei, Constantino vai declarar por meio de decreto a religião cristã católica como religião universal do Império Romano. Então a igreja vai chegar em todos os lugares, em quase todos os lugares do planeta Terra, a partir de Roma. Por isso a igreja nós chamamos a Igreja Romana. Tá bom, pessoal? A Igreja Una, a Igreja Santa, a Igreja Católica, a Igreja Apostólica, a Igreja Romana. Se você quiser saber mais sobre a Igreja Romana, você pode estar lendo a carta aos Romanos, tá bom? Carta de Paulo aos Romanos. Principalmente eu vou deixar a lição de casa para vocês, o capítulo 10, tá bom? Capítulo 10 é muito importante, o capítulo 10, o capítulo 11, onde Paulo vai falar sobre a eleição da igreja de Roma como aquela igreja que vai ser o centro de tudo. A difusão do evangelho vai acontecer a partir daquela igreja. Aqui só um aperitivo para vocês. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 16. Se as primícias são santas, a massa também será. Se a raiz é santa, os ramos também serão. E se algum dos ramos for cortado, tu, oliveira silvestre, quem é esse tu? É a igreja de Roma. Paulo está escrevendo a igreja de Roma. Paulo vai dizer, e tu, oliveira silvestre, ou seja, oliveira estrangeira, fostes
enxertada entre eles, ou seja, a igreja de Roma, mesmo Roma tendo povo pagão, mesmo a eleição, o povo eleito sendo o povo de Israel, a igreja de Roma ela é enxertada, a oliveira silvestre ela é enxertada. Aí Paulo vai continuar, enxertada entre eles, para te beneficiares com ele da seiva da oliveira, ou seja, da graça de Cristo. Não te vanglorie contra os ramos, e se te vangloriar, sabeis que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Então Paulo dando orientação para que a igreja de Roma não venha se vangloriar por ser beneficiada também com a graça de Deus. Paulo vai dizer, os escolhidos foi o povo de Israel. O povo de Israel não quis. O povo de Israel não abraçou, crucificou o Cristo. Então Roma, essa oliveira silvestre, esse povo pagão vai ser escolhido para ser enxertado nessa oliveira e ser um povo escolhido também. Então, tem todo um estudo do livro da Carta aos Romanos, nós podemos ver com mais profundidade depois. Por hoje é só, eu fico feliz ou preocupado, porque não tem dúvida. Não tem dúvida, ninguém tem dúvida de nada. Eu não sei se eu fico feliz, eu não sei se eu fico preocupado com vocês, tá bom? Depois, mais tarde, eu vou estar abrindo uma caixinha de pergunta para vocês fazerem as suas colocações também depois, quando vocês surgir alguma dúvida, tá bom? Então, nós vimos aqui sobre o que é igreja dentro de um contexto teológico e um contexto eclesiológico, um contexto bíblico. Nós vimos quem fundou a igreja e por que fundou a igreja. Nós vimos ontem qual a finalidade da igreja e a igreja nas Sagradas Escrituras. E hoje nós vimos porque a igreja é chamada una, santa, apostólica, católica e romana. E eu prometi também que eu ia falar se eu posso viver fora da igreja. Eu creio que esse foi a Jéssica botou, gerou vontade de ler. Tem que ler e tem que estudar. Eu sempre digo isso. A leitura da Sagrada Escritura ela é muito importante. Mas você tem que ler e estudar o que você está lendo. Tá? Foi assim que eu abri meus olhos para o que está na Sagrada Escritura. Porque se você ler, a Bíblia ela não é de fácil entendimento em alguns aspectos. Tem muitas leituras bíblicas que são de fácil entendimento, mas tem muitas leituras que são de difícil entendimento. Então você precisa ter uma vontade, um carinho para você ler e estudar o que você está lendo para que você tenha um entendimento maior. Sagrada Escritura você tem que ler e entender, né? Porque senão a gente cai dentro de um fundamentalismo bíblico. O que é o fundamentalismo bíblico? É você leu e aí é aquilo ali que você leu e pronto. Por exemplo, se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Aí, agora, eu vou arrancar meu olho e vou jogar fora. E aí, a Bíblia está dizendo que eu tenho que arrancar meu olho e jogar fora. Então, isso é o fundamentalismo bíblico, né? Eu li e do jeito que eu li é para ser feito. Não, calma. Tem toda uma interpretação, um entendimento, né? Do que a leitura quer dizer. Jesus está dizendo sobre renunciar. Se teu olho te leva a pecar, renuncia a olhar aquilo que você foge, né? Resistir. A Bíblia diz: resistir o demônio, ele fugirá de vós. É um ensinamento que Jesus usa de uma analogia, de uma comparação com uma parte do nosso corpo, mas não é exatamente para fazer aquilo ali. Então a Bíblia ela é assim. Quando nós passamos a ter um entendimento, se torna muito mais fácil a compreensão, a nossa fé aumenta, né? Principalmente quando nós falar sobre nossa igreja. Tá certo, Jéssica. A Jéssica disse que fala mesmo, né? Que bom. A Jéssica tá aí desde o começo, prestando atenção. É isso aí. Se nós tivermos o entendimento da palavra, nossa fé aumenta. É bom quando a gente tem irmãos que cuidam da formação, da pregação, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você entender
Paulo vai dizer também que a fé provém da pregação, e como haverá fé se não há quem pregue? Então a fé vem do ouvir a palavra de Deus, da pregação. Por isso que nós pregamos, nós formamos aqui, para que chegue nas pessoas e aumente a fé das pessoas, e as pessoas, tendo fé, se convertam, se santifiquem e venham salvar a sua alma e ir para o céu. Olha quem chegou, tava demorando. Dá um tchauzinho pro pessoal aí, ó. Pessoal, vocês sabiam, eu vou aproveitar aqui antes da live terminar. Ontem nós tivemos um livramento aqui. Aqui em casa aconteceu um livramento de morte. Um milagre muito grande. A Maria ontem quase encontrar Jesus, não era, Maria? Como foi que aconteceu? Conta aí para o pessoal. Diz aí, diz aí. Eu comi muita carne com arroz. E aí eu botei muito arroz na colher. Eu comi, aí o papai... Não, aí tu comeu, aí o que aconteceu? E aí eu me gaguei e o papai faz isso. Não, olha pra lá, olha pra lá. Ó. E o papai faz isso comigo. Eu falei assim. E aí? E eu cuspi. Cuspiu. Ah. Ó, nós vamos fazer uma live contigo, viu, Maria? O pessoal tá pedindo ali, ó. Depois nós vamos fazer uma live contigo pra tu falar com a galerinha, tá bom? Pra tu falar das parábolas com o pessoal. Pai, que você faz. Tá bom, agora meu amor vai lá que o papai vai encerrar a live, tá bom? Vai lá, vai. Tchau. Pronto. Então, pessoal, verdade mesmo. Um grande livramento. A minha filha, ela se engasgou com um pedaço de carne. E com a graça de Deus eu estava do lado dela. Eu estava sentado do lado dela, né? Eu saio muito de casa. Quem me conhece sabe que eu rodo muito. É pouco tempo que eu paro em casa. É mais à noite mesmo. Mas nesse momento... eu estava sentado no sofá do lado dela. Quando eu vi, ela só bateu na minha perna, ela já estava roxa. Os lábios o rosto roxo também. E ela engasgada, morrendo, asfixiada. E quando eu olhei, eu digo, nossa, minha filha vai morrer. Tá nas últimas. Eu larguei o prato, peguei ela, coloquei ela com a cabeça para baixo e dei uma apertada e saiu 2 pedaços de carne com arroz, que ela estava engasgada, né? Então foi um livramento muito grande, porque eu podia não estar em casa, né? Eu podia ter saído, ela podia estar comendo em outro lugar e aí não ia ter como ela gritar, ela estava engasgada, mas com a graça de Deus deu tudo certo. E assim, meus irmãos, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das coisas da gente, e a graça de Deus, ela com certeza nos alcança nossas famílias, e deu tudo certo. Eu sou muito grato a Deus. Pessoal, eu vou ficar devendo a parte que eu ia falar se eu posso ser cristão fora da igreja, né? Eu disse que eu ia falar sobre isso. Meus irmãos, o que eu penso? Depois de tudo que eu falei, desde o primeiro dia, desde o primeiro tempo até agora, será que alguém acha que dá para ser cristão fora da igreja? Será que alguém acha que dá para ser cristão fora da igreja? Das pessoas que estão aí, vão colocando aí, dá para ser cristão fora da igreja, sim ou não? Vão respondendo aí para mim. Não tem como, meus irmãos. Não tem como, porque quando nós entendemos essa beleza, entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, nós não queremos ficar fora dessa comunhão. Jesus vai dizer, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Todo ramo que estiver fora, todo ramo que sai da videira, ele seca. Todo ramo que está fora da videira, ele seca, é jogado fora e é lançado ao fogo. Então, não tem como ser cristão fora do corpo de Cristo, fora da comunhão com Cristo. Não tem como eu ser cristão se eu não tenho a igreja para me batizar, para batizar meus filhos. Não tem como eu ser cristão se eu não vou para a igreja comungar do corpo de Cristo, participar da Eucaristia. Não tem como eu ser cristão se eu não frequento o sacramento da confissão. Não tem como eu ser cristão se eu não vivo em comunidade com meus irmãos da mesma fé.
Então, meu irmão, não dá para ser cristão fora da igreja. Gerberson, tem salvação fora da igreja? Tem. Tem. Agora sim, você lembra que eu falava da arca de Noé? Quando veio a inundação no mundo, Deus mandou fazer uma arca para salvar o povo. Só se salvava quem estava dentro da arca. Se alguém quiser arriscar, ir nadando, fazer uma canoinha, fazer um bote e tentar a sorte, aí, meus irmãos, talvez pela misericórdia de Deus, mas eu quero estar dentro da arca, eu quero estar no meio do povo de Deus, eu quero estar na caminhada, eu quero ser do corpo de Cristo, eu quero estar congregado no corpo de Cristo. Então não dá, meus irmãos, não dá. Ai de mim se eu não fizesse parte dessa igreja, tá bom? É isso mesmo, a Jéssica, viver uma vida sem Deus é viver um passatempo. É verdade, Jéssica. Então, pessoal, já tomei muito tempo, a live não era para se prolongar tanto. Vou fazer o sorteio aqui rapidinho para quem ficou na live, tá bom? Quem tá na live, espera aí, deixa eu pegar o papel aqui. Quem tá na live vai dizendo eu, que eu vou colocar o nome aqui no papel e nós vamos fazer o sorteio que eu prometi, tá bom? Quem tá na live vai dizendo eu. Quem disser eu vou colocar o nome aqui, tá bom? Jéssica Neves. Jéssica Neves. Selma. Lourdes. Quem mais? Diz eu, Jéssica Estrela. Tá? Rayana. Não, Rayana, tu tá fora. Não, Rayana, tá fora. Dona Toninha Brito. Pera aí, Elisete Pessoa. Toninha Brito. Elisete. Depois da Dona Elisete, Silmara. Ô Silmara, um abraço, minha irmã. Tudo bom? Tem duas Jéssica. Eu botei aqui Jéssica Estrela. Tá diferenciado. Francisca. A Rayana quer participar do sorteio, ó. Dona Maria Zeneuda. Maria Zeneuda, minha coordenadora. Amanhã nós vamos estar indo para São Luís, para o Congresso Estadual da RCC. Dona Maria Zeneuda, vamos buscar ela lá na casa dela. Simone. Beleza, tudo bem, né, Silmara? Graças a Deus. Eu acho que eu coloquei todo mundo, tá? Tá todo mundo aí, ó. Jéssica, Lourdes, Luzia, não tinha colocado. Luzia Silva. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá todo mundo aqui, viu? Coloquei todo mundo. Rayana, tu pode cortar esses papel para mim rapidinho? Pronto. Vamos lá. Eu vou fazer o sorteio de 3 brindes da loja Kadosh, a loja do nosso irmão Júnior Oliveira. Alô, Júnior. Obrigado aí, meu irmão, pela força, tá bom? Vai enrolando aí, Rayana, para mim, ó. Loja Kadosh. Quem não tem Bíblia, compra lá. Quem não tem texto, compra lá. Imagem. Tudo. Lá tem tudo. Júnior é nota 10. A Selma perguntou aí, e o significado da palavra Papa? Eu falei. Papa é uma sigla. Papa é pai ou papai, em italiano. Italiano a gente fala pai. É um bom significado, é isso também. O Papa é o pai da igreja. É o chefe, né? Mas Papa, antes de tudo, é uma sigla. É uma sigla. P-A-P-A. Significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Então, quando eu falo Papa, eu estou falando da própria figura de Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Príncipe porque foi o primeiro, né? O primeiro de todos os apóstolos. O que Deus confiou
a Santa Mãe Igreja. A Tereza tá em pé aqui, gente, ó, em pé, bem aqui, agarrado na cadeira, ó. Olha, ela vem e ela fica em pé, ó, ó a mão, ó. Olha lá, TT, ó, pessoal, eita, vai derrubar a mesa. Pera aí, calma, ela tá elétrica. Não vai bagunçar, calma. Pega, Rani, pega, deu certo não. A Tereza quer bagunçar a live. Tá bom? Vamos lá. Isso, Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos. Aí você pega a sigla aí, é exatamente isso, o Papa. Tá aqui, pessoal, ó. Vou abrir um aqui. Vamos lá. São 3, tá bom? 3. Depois vocês compartilham a live, gente. Pega a live e compartilha nos stories, tá? Eu vou postar no feed do Instagram e você vai lá e compartilha no seu story e me marca. Ó, Elisete, que deixa eu olhar aqui. Tá aqui não, Elisete Pessoa, tá aqui. Elisete, se você estiver por aí, diga eu estou aqui, tá bom? Escreva aí eu estou aqui, se você estiver aí na live. Só vai ganhar quem estiver na live. Elisete Pessoa, bote aí eu estou aqui. Próximo. Dona Maria Zeneuda, ó, essa aqui eu já levo o brinde para ela amanhã. A gente vai estar se encontrando lá na barraquinha. De lá nós vamos para São Luís, para o Congresso Estadual da RCC. Peço que vocês rezem pelo Congresso Estadual da RCC que começa amanhã, gente. Nós vamos... Ó, Elisete disse, estou aqui, tá bom, parabéns, minha irmã. Manda uma mensagem para mim no direct que aí nós vamos marcar para você pegar o brinde lá na loja, tá bom? Maria Zeneuda botou... Opa! Ganhou da Maria Zeneuda, eu levo seu brinde amanhã, tá bom? Gente, o congresso precisa muito da oração dos irmãos. Quando você for rezar hoje, eu tenho certeza que todo mundo aí reza. Coloca o congresso, tá? Coloca eu também, eu vou estar pregando lá. No sábado pela manhã eu vou estar pregando no Congresso Estadual. Você coloca lá meu nome também em oração, tá bom? Dona Toinha Brito, ó, Dona Toinha, mãe do nosso grande Raí Brito. Alô, Dona Toinha, bote aí, eu estou aqui, tá bom? Bote aí, Dona Toinha, eu estou aqui. Se a senhora escrever aí, acabou o sorteio, tá bom? Elisete Pessoa, eu vou para o congresso. Rapaz, a Dona Elisete da unha de gato, é? Nossa, a Dona Elisete, Rayana, olha. Eu pensei que era outra Elisete. Dona Elisete, minha grande coordenadora, povoado Unha de Gato, cidade Lago da Pedra. Ó, Dona Toinha, eu estou aqui. Dona Toinha, vou só falar com o Júnior, viu? Pegar seu brinde lá, tá bom? E é isso aí. Dona Elisete, eu levo seu brinde também amanhã. A Dona Elisete vai estar com a gente amanhã, rapaz. Nós vamos para o Congresso Estadual. Dona Elisete vai. Dona Maria Zeneuda vai, eu levo o brinde. Dona Toinha pega aí com o Júnior, que tá tudo em casa com a Dona Toinha, tá bom? Ó, amanhã tem rosário às 4 da manhã, rezarei por vocês. Obrigado, Dona Lourdes, minha irmã do coração. Pessoal, Deus abençoe. A live já se prolongou muito. Ah, Luzia, Luzia, até amanhã. Rapaz, o pessoal tá aqui, aí sai o nome, a gente não conhece. Depois a gente olha direitinho, ó, a Luzia tá aqui, nossa coordenadora e grupo de oração também, tá bom? Pessoal, um abraço, Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, nós estamos juntos. Nós encerramos por aqui. Fica ligado no meu Instagram que amanhã eu vou estar dando 2 textos de presente para vocês. 2 textos muito bonitos. Um exaltando a igreja e um fazendo uma crítica à igreja atual, à igreja social, à igreja nós, homens e mulheres da igreja, tá bom? Amanhã eu vou estar presenteando vocês com esses textos, vocês vão ver como é maravilhoso. Amanhã eu vou estar respondendo algumas perguntas também. Amanhã não tem live porque amanhã nós vamos para o congresso, mas eu vou estar à disposição para responder qualquer dúvida, tá bom? Valeu, pessoal, tamo junto. Alô, Silmara, estamos chegando aí em São Luís. Deus abençoe, valeu!